Olá, oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 2, comigo, professor Humberto. Na videoaula de hoje, nós faremos uma correção sobre o conteúdo da nossa última aula. Então, módulo na mão e vamos acompanhar a nossa correção. A nossa correção inicia da questão 9. Em cada item, determine a medida do diâmetro da circunferência de centro O. Então, nos itens A, B, C e D, nós vamos determinar a medida do diâmetro da circunferência que possui o centro no ponto O. Tá ok? Nós temos várias outras circunferências, mas o que interessa é aquela que tem centro O. No item A, nós temos aqui uma circunferência tangente à outra, tá? O raio da circunferência O é esse segmento e o raio da circunferência de centro P é esse segmento. Somando os dois segmentos, o resultado dá 8 centímetros. E o raio da circunferência de centro P mede 3,8 centímetros. Então, geometricamente, para nós determinarmos o raio da circunferência de centro O, vamos pegar essa distância entre os dois centros, que vale 8, e diminuir do raio da circunferência de centro P, que vale 3,8. 8 menos 3,8 dá exatamente o raio da circunferência de centro O, que vale, nesse caso, 4,2. Mas lembrando que nós não queremos o raio, nós queremos o diâmetro. Fácil, professor. É só pegar o raio e multiplicar por 2. 4,2 vezes 2 dá 8,4 centímetros. No item B, observe que nós temos a circunferência aqui de centro O. Nós temos uma circunferência interna a ela, de centro B, né? E nós temos uma circunferência secante a ela, sendo que o centro coincide com a extremidade da circunferência de centro O. Tá bom? Então, o raio da circunferência do centro O será a soma desses dois segmentos aqui, pessoal. Do ponto A até o ponto O. É o raio da circunferência O, depois nós determinamos o diâmetro, tá? Só quero mostrar o seguinte para vocês. Se essa distânciazinha aqui, que é o raio da circunferência de centro B, vale 1 centímetro, então esse outro segmento, que também é o raio, também vale 1 centímetro. Então, nós temos 1 mais 2. Somando aqui esses segmentos, nós temos um raio de 4 centímetros. Como o diâmetro é o dobro disso, 2 vezes 4, 8 centímetros. No item C, nós temos aqui a circunferência de centro O. Nós temos duas circunferências, tá? Uma tangenciando o centro, a outra tangenciando a própria circunferência de centro O, e as duas circunferências A e B também se tangenciam, né? É um desenho aí bem interessante. Detalhe, a distância dos centros das circunferências A e B vale 1,2, tá? O interessante é, se essa distância vale 1,2, e o que me interessa, na verdade, é todo esse segmento, para determinar o segmento maior, basta duplicar esse valor. Duplicar por quê, professor? Porque daqui para cá é o raio da circunferência A e daqui para cá é o raio da circunferência B. Então, esse segmento vai se repetir metade dele aqui e metade dele aqui. No final, ele estará duplicado. Então, 2 vezes 1,2 dá 2,4 de raio de circunferência O. Como nós queremos o diâmetro, 2 vezes 2,4 dá 4,8. No item D, um caso aí bem interessante, né? Nós temos aí 4 circunferências, tá certo? Onde elas se tangenciam exatamente no centro das circunferências B e O, que é aquela que nós queremos, tá bom?
Se você analisar direitinho, todo esse segmento, que vai da extremidade da primeira à extremidade da última, ele é composta de 5 raios. E 5 raios de mesma medida, tá? Para a circunferência A, B, O e C. Daqui para cá é 1, 2, 3, 4, 5. São 5 raios de mesma medida, tá? Se esse segmento todinho vale 20, então 20 dividido por 5 dá 4. Então o raio de cada uma das circunferências mede 4 centímetros. O que nos interessa é o diâmetro da circunferência de centro O. Então é só dobrar o valor do raio. 2 vezes 4, 8 centímetros. 10ª questão. Sabendo que o perímetro do triângulo equilátero ABC é igual a 9 centímetros e que ABC são os centros das circunferências, determine a medida do raio de cada uma delas. Muito bem. Nós sabemos que o perímetro é a soma de todos os lados de uma figura. O perímetro do triângulo equilátero, ou seja, do triângulo que tem os 3 lados com a mesma medida, vale 9. Isso quer dizer que cada lado mede 3, tá bom? Se vocês observarem, cada lado corresponde à junção de 2 raios de 2 circunferências, que nesse caso são tangentes entre si, né? Aqui é o raio da circunferência de centro A e aqui o raio da circunferência de centro C. Como já vimos que esse lado mede 3, então cada raio corresponde à metade do lado, ou seja, a metade de 3 que vale 1,5, tá? Então, cada raio da circunferência mede 1,5. 1,5, 3, 4,5, 6, 7,5, 9, que é o perímetro do triângulo. Na questão 11, nós temos aí o seguinte. O contorno da ilha de Mexicautitã, no México, lembra uma circunferência. Observe aqui a imagem da ilha, né? E o contorno da ilha realmente lembra uma circunferência. Esse é o esquema matemático que representa o contorno da ilha com as suas ruas aqui no caso, tá bom? De acordo com o esquema matemático, responda aos itens. Item A. Quais elementos da circunferência representam as ruas da ilha? Nesse caso, nós temos aí 4 ruas, cada uma representado por uma corda da circunferência, na verdade, né? Nós temos aqui a corda AF, a corda BE, a corda CH e a corda DG, tá bom? São 4 cordas que se interceptam aí entre si, formando alguns pontos que são dados aí na circunferência. Quais pontos são internos à circunferência? Na verdade, nós temos aí 5 pontos internos à circunferência. Nós temos o ponto I, J, K, L e o ponto O, que representa o centro da circunferência. Então, eles são internos à circunferência. E quais pontos são pertencentes à circunferência? Para um ponto pertencer à circunferência, ele tem que se encontrar na extremidade da circunferência. Então, os pontos que pertencem à circunferência, que nesse caso são A, B, C, D, E, F, G e H, tá ok? Esses 8 pontos aí pertencem à circunferência porque se encontram na extremidade da circunferência. Tá ok, turma? Questão 12. O curling, esporte das Olimpíadas de Inverno, é disputado por 2 equipes de 4 jogadores em uma pista retangular de gelo. O objetivo é lançar deslizando 8 pedras de granito para atingir o alvo circular, chamado casa, localizado no final da pista.
A equipe que deixar sua pedra mais próxima do centro do alvo marca ponto. Considerando como circunferências o contorno externo das partes azul e vermelha, ou seja, esse contorno aqui e esse contorno maior, tá ok? Responda as seguintes questões. Item A. Qual é a posição relativa entre o contorno externo da parte azul e o da parte vermelha? Percebam que esses dois contornos, tanto da parte azul como da parte vermelha, o contorno externo, os dois têm o mesmo centro, estão localizados no mesmo centro. Por terem o centro no mesmo ponto, elas são chamadas de concêntricas, tá certo? A posição das circunferências, nesse caso, são chamadas de concêntricas. De acordo com a imagem, qual é a posição relativa da pedra que está pontuando em relação ao contorno externo da parte azul? O contorno externo da parte azul é essa aqui. Então, a pedra é interna a essa circunferência de contorno azul. E com relação à circunferência de contorno vermelha, tá, que é essa aqui, a pedra não a alcançou. Então, nesse caso, a pedra é externa. Se ela for considerada aí no ponto, né, é um ponto externo à circunferência externa da parte vermelha. Então, pessoal, essa foi a nossa correção. Espero que tenha clareado aí mais as dúvidas de vocês. Deixo aqui um abraço e até a nossa próxima aula.